Aleluia. Louvado em nome do Senhor Jesus, né, irmãos? Uma oportunidade mais nos concedeu o Senhor Jesus, né? Aleluia. Para estarmos aqui falando do amor dele, né? Anunciando o Evangelho e a palavra dele, né? Conforme a vontade dele. Eu gosto de cumprimentar os irmãos e minhas irmãs, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Gostaria de meditar com os irmãos em 1 João, capítulo 3, versículo 7. Glória a Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 7. Quase no finalzinho da Bíblia. Aleluia, glória a Deus. 1 João, Glória a Deus. capítulo 3, versículo 7. Aleluia. Palavra bastante conhecida dos nossos irmãos, né? Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Todos os irmãos encontraram, amém? Amém. Nos fala o Senhor Jesus ao nosso coração nesta noite. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar e as palmas glorificam ao Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor Jesus já está fazendo a obra, né? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu estava meditando nessa palavra e eu vinha pensando no decorrer, né, desse tempo, como o Senhor Jesus ele tem falado conosco, como ele tem nos instruído na palavra dele através das nossas irmãs, dos nossos irmãos, sobre a vida dele, sobre a santidade, sobre andarmos no prumo, né, na linha reta, né, sem ficar desviando para a esquerda nem para a direita. E temos aprendido muito, porque o Senhor tem nos alertado em sua palavra. E quando o Senhor Jesus aqui nos fala, os filhos de Deus e os filhos do maligno, né, que é do diabo, o Senhor Jesus aqui ele está nos falando, né, enquanto João escreve, para nós não deixarmos nos enganar por ninguém. Quando ele fala aqui, não deixamos nos enganar por ninguém, são os falsos mestres, né, irmãos? São aqueles que acreditavam ter o conhecimento, né, que eram perfeitos e sem pecados. Mas a gente vive num mundo hoje, irmãos, que devemos vigiar em todo o tempo, né? Aleluia. A gente não fala só aqueles que estão lá fora que é ímpio, mas no mundo cristão, né? Vamos dizer na igreja, no povo cristão, que vem com distorção da palavra do Senhor, muitos vêm ensinando totalmente ao contrário. Não queremos dizer que nós somos perfeitos, que nós somos uma igreja perfeita, que nós somos, né, santos, porque o único santo é o Senhor Jesus. Mas procurando sempre estar, né, praticando a justiça como Ele é justo e fazendo aquilo que Ele tem nos ensinado. Então devemos desviar desses que vêm para ensinar o que não deve, né, que vêm para a prática errada. E quando a gente vê aqui no versículo 8 também, ele nos fala: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando. Não tem como, irmãos, falar assim, a gente teve a nossa conversão, e quando a gente tem a nossa conversão, a mudança tem que ser completa, a transformação tem que ser completa, porque nascemos de novo, né? E a gente não pode viver praticando erro, praticando pecado. Existe o pecado involuntário, que é aquele pecado, muitas das vezes, que a pessoa peca e não sabe que está pecando. Talvez por não conhecer e acaba fazendo aquelas coisas e pecando. Mas a gente que já conhece a palavra do Senhor, né, e o Senhor tem nos falado, a gente não pode viver pecando, né, irmãos? A gente tem que procurar
estar sempre nos santificando diante do Senhor, fugindo das coisas que nos faz pecar, fazendo assim com que se torne amigo do diabo e filho dele, porque nós somos filhos de Deus, não queremos ser filhos do maligno. E quando o Senhor Jesus aqui nos fala, porque o diabo vem pegando desde o princípio, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Porque o Senhor Jesus veio para salvar a humanidade e destruir as obras do diabo, né, irmãos? Graças a Deus. O Senhor Jesus se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. E o desejo do Senhor, a vontade do Senhor Jesus, é que todos se salvem. A humanidade, porque Ele veio em prol da humanidade. Mas não sou eu, irmãos, que vou mudar as pessoas. É só o Espírito Santo de Deus. Né? A verdade é que a gente sabe que a salvação ela é individual. Eu não posso buscar a salvação pelo meu esposo, ele não pode buscar por mim, nem eu por meus filhos. Cada um tem que buscar a sua salvação em si. E procurar sempre, né, estar andando, né, segundo a justiça do Senhor. E quando o Senhor Jesus aqui também nos fala, irmãos, no versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Quando que o Senhor Jesus não fala da semente, a semente é Ele, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus, são essas três coisas, irmãos. E o que nos faz meditar nessa passagem é que o Senhor nos fala, né, que se nós somos as sementes dele, nós devemos andar segundo o coração dele e a vontade dele, nos fugindo do pecado, né? João não fala que nós estamos impossibilitados de pecar, porque somos falhos. Também pecamos, né, irmãos? Mas nós procuramos sempre estar nos consertando diante do Senhor. E nós aqui não estamos, né, falando de qualquer jeito. Se estamos aqui anunciando e falando a palavra do Senhor, é porque Ele sim tem nos instruído e tem nos ensinado. E a gente tem passado para as pessoas aquilo que temos aprendido, né, irmãos? Que é fugir do pecado, que é buscar, né, a obediência no Senhor Jesus, que é fazer a vontade dele, né, irmãos? E não fazer a vontade do diabo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele desde o princípio. Mas Deus veio para aniquilar isso tudo, as obras do diabo, né, irmãos? Louvado seja Deus. Aleluia. E no versículo 10, e continuando no versículo 9, ele nos fala: ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E como nós somos nascidos de Deus, não devemos viver na prática do pecado e buscando nos desviar dela em todo o tempo. Aleluia. E no versículo 10 ele nos fala: nisso só manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Porque o Senhor nos fala em seu mandamento: amai-vos uns aos outros como a si mesmo, né, irmãos? O amor ao próximo, né? E aquele que ama o próximo e faz o bem, esse é nascido de Deus e procede de Deus, né, irmãos? Domingo o pastor Sebastião trazendo ali aquela palavra, né? Que se nós voltarmos um pouco aqui atrás, que fala que não se deve amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Mas nós devemos amar a Deus e fugir de tudo, irmãos, aquilo que nos afasta do Senhor, que nos afasta da intimidade com o Senhor, né, irmãos? Porque todos nós que estamos aqui, creio, que todos também almejam a mesma coisa, que é ir para o reino dos céus, né? Morar ao lado do nosso Pai Celestial, né, irmãos? Um lugar de paz, refrigério, gozo na alma, né? É o que todos querem. E para que isso aconteça, a gente sempre tem que desviar das coisas, das práticas do mal e buscar a vontade do Senhor, renunciando a tudo por Ele, porque vale a pena, irmãos. Vale a pena renunciar ao nosso eu, vale a pena renunciar a nossa vontade pelo Senhor. A nossa riqueza não está aqui na terra, a nossa riqueza está no céu, ao lado do Senhor Jesus, né, irmãos? Então devemos buscar sempre no Senhor força para estarmos fugindo, né, do mal, né, pedindo ao Senhor para abrir a nossa mente, nosso entendimento, os nossos ouvidos, né, irmãos? Porque temos visto hoje em dia, né, muitos escândalos, né, no meio cristão.
Pastores que se dizem pastores, praticando coisas infiéis ao Senhor, que não agradam ao Senhor. E esse não pode ser chamado de pastor, irmãos. Não tem como. Isso tem que ser mudado. E outras coisas mais, envergonhando o Evangelho do Senhor, né, irmãos? O nome do Senhor. Isso tem que mudar, isso não pode. Tem que haver a mudança por completo. Porque o dia que ele se converteu ao Senhor, passou pelas águas e houve mudança, ele não pode continuar na mesma prática, né, irmãos? Isso vale para todos nós, né, irmãos? Quando a gente está aqui no altar do Senhor, anunciando a palavra do Senhor, primeiro o Senhor Jesus, ele fala conosco. Mas depois nós falamos com o próximo e está ensinando aquilo que ele nos ensinou também. Aleluia. E outra coisa, irmãos, temos visto, né, muita maldade, o ódio no mundo, né, irmãos? A frieza no coração, né? Muitos falam que somos crentes lunáticos doidos. Somos sim, somos lunáticos, somos doidos, mas pelo Senhor Jesus. Aleluia. E por Ele vale a pena tudo que nós estamos fazendo aqui na terra, né, irmãos? E João aqui, ele vinha instruindo ali, ele vem nos falando a palavra, né? E se voltarmos mais atrás, que não se deve amar o mundo, o anticristo, né, irmãos? Porque a gente já está no final dos tempos. A natureza está gritando, as coisas estão acontecendo, é nação contra nação, é reino contra reino, é guerras, né, irmãos? É sangue inocentes derramados, né? E o Senhor tem nos dado sinal nos céus, tem nos mostrado. E muitas pessoas ainda estão despercebidas, como nossa irmã disse, dormindo espiritualmente, né, irmãos? E a gente deve estar orando ao Senhor, pedindo ao Senhor, para nós que estamos de pé, não caiamos. E aquele que está caído, né, o Senhor ajude a levantar e a firmar nele, nos caminhos dele, né? Porque assim como nós um dia também, né, encontramos a luz no Senhor, que eles também possam encontrar e sair da prática que os condenam e os afasta de Deus. Porque o Senhor, Ele ama a todos. O amor dele é incondicional, irmãos. E aquele que se arrepende e vai adiante do Senhor, ele jamais vai lançar fora. Pelo contrário, igual o filho pródigo, né? Que se arrependeu e voltou para os braços do Pai. Assim também o Senhor Jesus é conosco. Quando a gente se arrepende, nasce de novo e corre para os braços do Senhor, ali o Senhor Jesus nos acolhe, porque Ele nos ama, porque Ele é o amor. E quando Ele nos falava aqui nesse versículo, no 10 mesmo, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. O Senhor nos ensina a amar todos, né, irmãos? Independente, né? A orar pelos que nos perseguem, a amar os nossos inimigos, né? Está orando, né, irmãos? Não é inimigo, digamos assim. Quando o Senhor Jesus ele nos fala, não é para nós ir fazer o mesmo que fizeram um dia com a gente, mas Ele está orando para Ele também, porque o Senhor Jesus ele nos ensinou o que é o amor, o que é o perdão, né, irmãos? E nós somos muito gratos, né? Porque o Senhor tem nos chamado, Ele tem falado conosco em todo o tempo e tem alertado em Sua palavra. E o Senhor Jesus ali em Apocalipse ele sempre exorta a igreja. Ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz, né, irmãos? Que não é de nós mesmos, mas é dele. Ele que nos ensina, Ele que nos instrui. Vamos continuar orando e pedindo a Deus para que vidas mais se rendam aos pés do Senhor. E que não sejam filhos do diabo, mas venham ser filhos da luz, que é o Senhor Jesus, nosso Salvador. E venham ser filhos de Deus, para que eles também alcancem a salvação de vida eterna. Mas para que isso aconteça, eles têm que querer e têm que abrir o coração para o Senhor Jesus. Hoje eu disse ao meu filho que era para ele abrir o coração para o Senhor, porque os meus filhos pertencem ao Senhor, os meus filhos são dele. Mas para ele abrir o coração para o Senhor Jesus ali quebrantar e fazer uma obra grande, porque não depende de mim, é dele com o Senhor, né, irmãos? Mas nós vamos continuar orando, porque nós cremos no poder da oração. Nós cremos no Deus do impossível, que tudo pode fazer, né, irmãos? Então vamos continuar, né, praticando aquilo que o Senhor tem nos ensinado, fugindo da prática do pecado,
e buscando sempre fazer a vontade do Senhor, né? Renunciando a tudo, porque a renúncia é a chave da vitória, né, irmãos? E vale a pena tudo por Ele, né? E naquele grande dia a gente poder ouvir dele: vinde bendito de meu Pai. E não aquela frase tão dura, né? Que dói no coração: apartai-vos de mim porque não vos conheço, né, irmãos? Porque não adianta viver como crente, vestir como crente, andar como crente e o coração ali, né, impuro, como sepulcro caiado. Não adianta, né, irmãos? E hoje temos visto muito no meio cristão, muitos que se dizem crente, adorar o Senhor, mas louva o Senhor só com os lábios, mas o coração distante, e continuando na mesma prática errada. E o Senhor Jesus, Ele não quer isso de nós. Ele quer que sejamos santos como Ele é santo. Então, se essa é a vontade do Senhor, vamos buscar fazer ela em todo o tempo, ouvindo sempre o que Ele tem deixado para nós e nos ensinado. Amém? Graças a Deus. Irmãos, agradeço também a minha oportunidade, porque eu não consegui expressar o coração dos irmãos, que o Espírito Santo continua a falar. Aleluia. Os irmãos meditem depois, né, em seus lares, porque mais ainda o Senhor irá falar em cada coração. Graças a Faça a Deus. continuação do culto para a nossa irmã, que eu